Olá. O mosquito Aedes aegypti se tornou o maior inimigo da saúde pública no Brasil. Além da dengue, o inseto também transmite o vírus Zika e a febre chikungunya. A provável relação entre o Zika e a microcefalia acendeu a luz vermelha na Organização Mundial de Saúde. No dia 1º de fevereiro, a OMS declarou a epidemia de Zika como emergência de saúde pública de interesse internacional. Aqui no Brasil, os governos federal e estadual declararam guerra ao mosquito, que se reproduz com facilidade em ambientes urbanos. Até agora, há muitas dúvidas e poucas certezas sobre o vírus e as formas de contaminação. Aqui no estúdio eu converso sobre esse assunto com dois infectologistas, o deputado Dr. Julianelli e Edmilson Migovski, diretor-geral do Instituto de Pediatria da UFRJ. Sejam bem-vindos. Gostaria de começar com a pergunta que acho que é mais urgente. Já existe hoje uma maneira de detectar o vírus Zika com rapidez? Existe uma forma rápida, mas não acessível a todo mundo, né? Até porque existe um número limitado de exames e há uma preocupação de dar o diagnóstico em quem seria de maior risco, que são as gestantes. Então a ideia é que você realmente pode detectar o vírus dessa gestante na urina ou no sangue, naquela fase aguda da doença. O problema em relação ao vírus Zika é que você não tem ainda aquelas famosas sorologias, né? Por exemplo, se eu quiser saber se você já teve hepatite A, eu acho que eu tive hepatite A quando eu tinha 10 anos de idade. Eu vou lá, faço o exame e detecto o anticorpo para hepatite A. Isso não é possível ainda em relação ao vírus Zika. Eu só consigo realmente detectar o próprio vírus naquela fase aguda da doença. Portanto, não tem como eu saber se aquele quadro clínico que a pessoa teve no ano passado foi Zika vírus ou não até o presente momento. E o exame que a gente tem hoje, ele está sendo direcionado para as grávidas, preferencialmente? Porque é o grupo de maior risco, tendo em vista a relação do vírus Zika com a microcefalia, né? Então, realmente, uma grávida que se prova positiva para a infecção, a preocupação em relação a essa mulher vai ser muito maior do que uma pessoa que venha dar negativo. Uma grávida que venha dar o exame negativo vai ficar muito mais tranquilo. É por isso que está sendo direcionada nesse momento, já que existe uma certa restrição quanto à quantidade de exames disponíveis para a população, esse grupo de maior risco. E como ele é feito? É a partir do sangue ou da urina? Sangue ou urina. Na urina é uma amostra muito boa, porque dá positivo por mais tempo. Mas pode ser sangue ou urina. E ele consegue detectar durante o tempo que a doença está, digamos, mais aguda? No caso do sangue, naquela fase mais aguda, e a urina fica mais um tempo. Que mais um tempo seria isso? Então, de uma semana, mais ou menos, a 10 dias, você ainda pode detectar o vírus na urina da pessoa que teve Zika de uma forma aguda. E a gente também já tem ouvido falar de casos de pessoas que dizem que se contaminaram 2 vezes com a Zika. Está sendo falado isso, mas nada é comprovado, não é, professor? É verdade. Não temos nada que comprove uma segunda infecção. Nós temos que considerar que está havendo uma epidemia concomitante de chikungunya e dengue que podem dar sintomas semelhantes. Então, de repente, isso que foi uma segunda infecção, a primeira, de repente, foi uma outra virose. A gente está no limite do conhecimento mesmo. Então, assim, isso que nós estamos falando hoje, Zika vírus é só uma vez, é verdade hoje, mas de repente no próximo programa pode ser, não, pode ter 2, 3 vezes, mas hoje é verdade, é uma única vez, ainda bem, né? E como lidar com essa epidemia que avança ao mesmo tempo que a ciência tem que avançar junto? É complicado, né? É complicado, porque a cada semana tem uma novidade em relação ao vírus Zika, né? Você tem agora a possibilidade de transmissão via sexual já comprovada, teve trabalhos mostrando que o vírus Zika tem atração pela célula-tronco que vai dar origem ao sistema nervoso central, mostrando o mecanismo cruel de agressão do vírus em relação àquela criança intraútero. Então, a cada momento você tem uma novidade acerca do vírus, né? E a gente não tem ainda, infelizmente, uma vacina que vai demorar muito, a minha estimativa é que demore no mínimo 5 anos, e também ainda um antiviral em curso, que essa é a minha esperança maior, do desenvolvimento de um antiviral que possa ser utilizado para combater a replicação desse vírus. O senhor não acha possível uma vacina disponibilizada antes disso, num prazo menor? Pois é, deputado, eu acho difícil, até porque como existe a relação do vírus Zika com aquela síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença autoimune, se faz necessário isolar bem esse vírus, qual o pedaço desse vírus
que teria uma função boa em provocar proteção, sem o inconveniente de desencadear uma síndrome, uma doença autoimune. Né? Então, assim, não me parece uma vacina mais simples do que dengue, porque dengue tem 4 tipos de vírus e Zika vírus só tem um nesse momento. Por esse aspecto é mais fácil. Está todo mundo se empenhando, porque nunca se teve tanta preocupação com o Zika como se tem agora em função dessa clara relação com a microcefalia. Então a gente espera que os cientistas, os laboratórios públicos e privados realmente não meçam esforço no sentido de descobrir logo uma vacina. Né? Sim. E tem uma outra situação, porque essa possibilidade de transmissão sexual tira aquela situação de só o mosquito, só o Aedes aegypti transmite. Então passa a interessar os países que não têm mosquito, por conta da transmissão sexual. E tem outro detalhe também, né? Quer dizer, a gente sabe que a transmissão mais comum é a picada do inseto. A mais temida é da mãe para o filho. E a menos comum, porém curiosa, que seria a atividade sexual, faz com que essa preocupação em relação à grávida e repelente se estenda ao marido. Também deveria usar repelente, ou, se ele não usa repelente, que ao ter relação sexual com essa mulher já grávida, que ele mantenha o uso de camisinha. Por quanto tempo usar camisinha é outra questão que eu não sei te responder. Bom, se os doutores estão com dúvidas, imagina a população na rua está completamente perdida. Verdade. A gente foi ouvir algumas pessoas, vamos ver o que eles têm a dizer. Qual a sua dúvida em relação a Zika vírus? Será que a microcefalia está sendo causada realmente pela Zika ou através de outra coisa, da água ou alguma outra coisa? Eu gostaria de saber se todas as grávidas que contraírem a Zika podem vir a ter bebê com microcefalia. É o que a gente falava, a relação da Zika com a microcefalia. Não é completamente provada ainda, mas é muito provável. Hoje já tem mais elementos do que se tinha até pouco tempo atrás, dado foi feita uma pesquisa em laboratório, onde se reproduziu um modelo de cérebro e infectou esse modelo de cérebro em laboratório com o vírus Zika e viu a forma como ele agride. Então, se ele está isolado ou se ele é multifator, como por exemplo no câncer de colo de útero, você tem um HPV que causa câncer como sendo o principal vilão, mas tem outros fatores que auxiliam na ação deletéria desse vírus. Então pode ser que a mesma coisa ocorra com o vírus Zika, mas eu não tenho dúvida que ele é o grande vilão, né? Pode não ser o único. E quanto mais precoce for o acometimento da grávida, maior vai ser o risco dessa grávida ter problema. Agora, não é de forma alguma sentença de uma criança com microcefalia, uma mulher que teve o vírus Zika, ter um bebê com microcefalia. A gente tem alguns fatores que podem atenuar até mesmo a predisposição genética, a questão alimentar dessa mulher, a imunidade dela, que pode ajudar a diminuir a agressão desse vírus. Né? E hoje se discute, né, professor, a possibilidade de, além da microcefalia, outras lesões congênitas, né? Não só a microcefalia. Muito bem colocado, assim, porque como o vírus tem atração pela célula-tronco, o que é a célula-tronco? É aquela célula que vai dar origem a todas as outras células, ao coração, rim, pulmão. E como ela tem atração, o vírus tem atração por essa célula, pode ser que essa criança, mesmo com a aparência de uma criança normal, tenha algumas lesões, algumas sequelas. Por isso que é importante essa criança cuja mãe teve Zika vírus ou suspeita de Zika vírus, que essa criança seja acompanhada por um hospital que tenha essas especialidades para poder descartar ou confirmar determinadas alterações. Bom, já que as grávidas estão no olho do furacão, né, a gente ouviu uma delas. Como eu estou grávida, eu queria saber se, além do repelente, o que mais que eu posso usar para prevenir, se tem complexo B, se ajuda, aquela pulseira de citronela, o que mais que eu posso usar para prevenir o Zika? A primeira coisa, ela está de manga comprida ou de manga curta. Não sei se está de saia. No calor do Rio de Janeiro é meio complicado, vai né? ter que colocar. Mas quais são aí as indicações para ela? Ela teria que estar realmente com uma roupa mais coberta, até porque assim, porque se ela tiver com todo o corpo exposto, é toda essa área que vai ter que ser usar repelente. Se eu tiver de manga comprida, eu vou usar menos repelente e vou expor essa mulher a quantidade menor de repelente, vai ser inclusive mais barata a prevenção. Sim. E ela tem que mobilizar a população, os vizinhos, para poder combater o vetor, né? Sim, colocar tela na janela. Tela na janela, né? É importante. Impedir a passagem do mosquito dentro do possível. Agora, uma coisa, professor, que o senhor falou de repelente. Sim. Eu vejo a imprensa colocando uso de repelente e eu temo
se não está se usando repelente demais, principalmente em grávidas, né? Pois é, aí Isso é uma dúvida também. A grávida que normalmente não pode tomar remédio, né? Tem que evitar um pouco a química no corpo, tá tomando banho de repelente. É por isso que eu digo assim, eu sou favorável à menor quantidade de repelente. E você vai usar repelente na área exposta. A gente não tem dados de segurança de ficar tomando banho de repelente o tempo todo. Eu concordo com o que o deputado falou. Por isso que vamos tomar uma medida cautelar, uma coisa de meio termo, meio caminho, né? Ou seja, cobrir o corpo e expor uma quantidade pequena do meu corpo àquele repelente. E eu acho que tem outro detalhe que é interessante. Como existem 3 repelentes que são licenciados para grávida, que é o IR3535, a icaridina e o DIT, né, que é o DEET, são 3 produtos. E como a gente não tem dados de segurança plena no exagero, talvez usar um pouquinho de cada um de uma forma alternada pode ser uma medida interessante e usar na superfície exposta ao mosquito. O DIT tem a concentração dele também específica para a faixa etária, né? É verdade. Então... E o icaridina também tem para a faixa etária. Bom, e como a Gabriela está grávida, a gente deixou ela fazer 2 perguntas. Vamos lá. Eu queria saber se já tem alguma vacina, já está para sair, se já tem estudo, se já tem alguma previsão de quando que vai ter uma vacina para o Zika. Isso a gente já falou um pouquinho, né? Acho que antes de 5 anos é complicado, até porque assim, não é só descobrir uma vacina e estudar em meia dúzia de pessoas, vai ter que botar um N de voluntários muito grande, tem que envolver muita gente para que a gente possa ter dados de segurança. Porque não é uma vacina que você vai utilizar numa meia dúzia, você vai utilizar numa população inteira. E aí, quando você utiliza uma população inteira, mesmo aqueles efeitos adversos menos frequentes, acaba aparecendo. Por isso que tem que ter certeza na orientação de uma vacina. Então, não acho que vai sair antes de 3 a 5 anos. E outro fator que o professor lembrou bem, a síndrome de Guillain-Barré, que é uma complicação da Zika, é uma doença autoimune. E que pode surgir da própria vacina, né? Se ela não for muito bem preparada, com um componente muito específico, imunológico. Ou seja, pode ser um complicador gerado pela vacina. Sim, se você usar uma vacina com vários componentes virais, a chance de você ter uma autoimunidade, uma reação de autoimunidade manifestada através da doença da síndrome de Guillain-Barré é muito mais provável, certo, professor? Então, dentro disso aí, é preferível se perder mais tempo, se pesquisar mais, se testar mais a vacina e ter um produto seguro. Porque se lança a vacina precocemente e começa a ter complicação, a própria população vai se recusar a ser vacinada. Se por um lado tem a notícia não é muito boa em relação à vacina, existe uma outra possibilidade que é o antiviral, que vem sendo pesquisado pelo professor Davis Ferreira, por mim, que a gente vai tentar fazer um bem bolado envolvendo o Instituto Vital Brasil, que é um laboratório do estado do Rio de Janeiro, junto com a UFRJ, e aí existe sim uma possibilidade muito mais palpável de ter uma ação antiviral, não só pegando o vírus Zika, mas chikungunya, diferentes tipos de vírus da dengue. E como são vírus parecidos na sua composição antigênica, na sua estrutura enzimática, é possível que esse produto pegue vários outros vírus que o bioterrorista lá que é o Aedes aegypti vem transmitindo para a gente. Obrigada. A gente vai fazer um intervalo rápido. A Alerj Debate volta já já. Só 1 minuto.